com muito prazer que agradecemos a permissão que nos dá de entrarmos em sua casa e em conjunto podemos partilhar a palavra de Deus através desse programa que com alguma frequência já se tem realizado na Igreja de Barreiro, que é Palavras Cruzadas. Nessa semana, com ênfase na lição número 4 do quarto trimestre do ano no qual nos encontramos, estaremos estudando e lançando nossas atenções sobre o tema Partilhando a Missão de Deus. Estamos aqui com o irmão Bessa e desde já cumprimentar o irmão Bessa. Espero que esteja tudo bem consigo. Está tudo bem, obrigado, João. Um grande abraço e que Deus nos esteja connosco e o Santo Espírito esteja connosco também, para que possamos transmitir a palavra de Deus como ela é, em pureza e honra e louvor a Deus. Amém, amém, amém. Em forma de reprise, queremos fazer lembrar àquelas pessoas que nos acompanham de que estamos num trimestre em que estamos estudando uma lição que tem o seu foco na missão de Deus. O tema do trimestre é a missão de Deus, a minha missão. E na lição 4 vamos estudar sobre partilhando a missão de Deus. E sem delongas, eu gostava de chamar nossas atenções para o versuário da lição. Versuário esse que está no capítulo 13 de São João, os seus versículos 34 e 35. E diz assim a palavra de Deus: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Irmão Bessa, não existe melhor forma de lançar o tom principal da lição da semana se não convidar os membros da igreja, os membros do corpo de Cristo, a amarem-se uns aos outros tal qual Cristo nos amou. Exato. Este versículo de esta inspiração que João traz até nós, exatamente é o ponto importante para nós considerarmos a nossa vivência com Deus. Se Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, portanto, é um amor que transcende todas as situações que nós conhecemos. E quando Deus diz que criou um novo mandamento para nós, para que nós nos amemos verdadeiramente uns aos outros, como Ele também nos amou, Ele está criado por Deus, e Deus está por trás, como criador deste sentimento. Nós devemos dar muito louvor a Deus por termos dentro dos nossos corações esta capacidade. E a capacidade que nós temos de amar, nós devemos ter também como agradecimento total em todos os momentos. Não é fácil nós amarmos o próximo. Não é fácil nós amarmos a nós próprios. Só com um sentimento colocado por Deus nos corações de cada um é que nós conseguimos perceber exatamente o que é este sentimento. E é realmente um início de lição percebermos que a missão de Deus é cimentada em amor. Abraão, como a figura principal do estudo de toda a lição da semana, é-nos mostrado como o exemplo a seguir no que concerne ao encarnarmos a missão de Deus. As primeiras lições do trimestre mostraram que o nosso Deus é um Deus missionário, que Ele, no seu infinito amor, na sua misericórdia, estabeleceu um plano para nos salvar antes mesmo de pecarmos, de que foi Ele mesmo que se entregou para servir de expiação pelos nossos pecados. E Ele nos convida agora a sermos como Abraão, a encarnarmos tal qual Cristo encarnou e veio habitar conosco para nos salvar do pecado. Ele nos convida a encarnarmos essa missão tal qual Abraão encarnou. Abraão é tido como pai da fé, mas existe um aspecto importante da vida de Abraão que podemos já realçar aqui, irmão Bessa, que é o facto de que Abraão era um indivíduo que em uma dada altura viu 3 homens se aproximando do local onde ele estava acampado. Qual foi o comportamento de Abraão em relação a essas pessoas que passavam perto do seu acampamento? Nós vemos aqui, é impressionante isto, é que tanto Abraão como o próprio Ló, e nós depois vamos ver adiante também, eles estavam numa situação, colocavam-se numa situação de privilégio, no enquadramento da cidade onde eles estavam, mesmo junto ao portão,
E que cada pessoa que entrava na cidade, eles eram hospitaleiros. Eles recebiam essas pessoas e encaminhavam essas pessoas, portanto, alimentando-as e dando-lhes guarida, o que revela realmente um sentimento para além do normal. Normalmente não é toda a gente que está à espera que os visitantes venham até nós e sejamos porta aberta para esses mesmos visitantes. E Abraão era uma porta aberta para os visitantes, e nós também vemos em Ló também exatamente isso. Portanto, isto era já um sentimento criado no coração. Aquela família tinha realmente um sentimento de hospitalidade e de amor ao próximo, para além de uma situação que eles também tinham um contacto, mais Abraão do que Ló, um contacto muito genuíno e muito respeitador da divindade. Eles tinham uma relação muito, muito direta com a divindade. E, portanto, o que isto realça também é que eles deviam ser homens de oração, portanto, homens de permanente oração. Abraão, tal como dizia irmão Bessa, numa situação em que 3 estrangeiros passavam perto dele, a primeira coisa que fez foi colocar-se à disposição dessas pessoas. Exatamente. Colocou-se à disposição para ajudar, colocou-se à disposição dando água para lavarem os pés, confeccionando alguma coisinha para eles comerem. Só que nessa situação casual, aparentemente casual, e deixe-me frisar isso aqui, que é mesmo uma situação aparentemente casual, nós vemos a Abraão a receber notícias de que Sodoma e Gomorra estava para ser destruída. Qual foi o comportamento de Abraão em relação a isso, irmão Bessa? Ao tomar consciência de que a cidade onde estava seu sobrinho seria destruída. Independentemente disso, Abraão, embora tivesse lá um sobrinho, mas nós vemos que ele interessa-se quando o personagem que ele estava, que ele não sabia quem era, mas que lhe disse que ia destruir Sodoma e Gomorra, portanto ele aí percebe, nesse momento ele percebe que são anjos que estão ali, mas ele ainda não sabia que um dos anjos era um anjo muito importante, e ele diz logo: mas porquê que se houverem lá 50, não os salvas? E começa por esse número e começa sempre a pedir, portanto, e nós vemos que se houverem 45, claro que não destruirei, se houver 40 não destruirei, se houver 30... E Abraão sempre a pedir, até que chega a um limite de 10, e mesmo nos 10, portanto, essa personagem com quem estava a falar Abraão, e que nós hoje sabemos, e pela inspiração sabemos que é o nosso Salvador, nosso Criador, e ao chegar àquele número de 10, ele diz que não destrói, e nós sabemos que depois até nem foram 10, portanto foram simplesmente 4 pessoas que são retiradas dali para a salvação, e mesmo assim há uma que se perde. E portanto há aqui uma situação de amor genuíno. Abraão não estava a pensar só no sobrinho, não estava a pensar só naqueles 4, acabaram por ser aqueles 4, mas Abraão estava a pensar num número muito maior. Portanto ele chegou a um ponto de 50 pessoas para salvar a condição que não fosse destruída se houvessem lá 50. Claro que quem falava com Abraão sabia que não havia lá 50, sabia que não havia 40, sabia que não havia 30, e mesmo aqueles 4, nós hoje sabemos que aqueles 4, mesmo provavelmente até só um que estaria em condições de ser salvo, não é? Mas o espírito de oração, o espírito de apelo ao próximo, amando o próximo para que não fosse destruído, este princípio de Abraão revela realmente muito sentimento, um amor muito grande pela raça humana e por aqueles que o rodeavam. Obrigado, irmão Bessa. Abraão, um indivíduo que tinha amor não apenas pelos seus, mas também tinha por aqueles que ele nem sequer conhecia pessoalmente. Exatamente. Sabia da sua possível existência, sabia da existência, sabia que Sodoma e Gomorra eram cidades povoadas, por estarem naquela zona bonita, eram frequentemente visitadas para comércio. Então Abraão sabia disso. Abraão estava dedicado em trabalhar não apenas em prol da sua casa,
como podemos classificar Ló e suas netas, podemos assim dizer, porque se Ló é sobrinho, as filhas de Ló são netas. Então, Exato. Abraão não estava apenas dedicado em trabalhar pelos seus familiares, estava disposto também a trabalhar por aqueles que não conhecia. Irmão Bessa, para além de histórias, para além de pegarmos essas lições, se nós não aplicarmos isso na vida prática, de nenhum valor nos é. E a pergunta é, como é que nós podemos aplicar essa questão da hospitalidade de Abraão e a questão do amor que Abraão tinha por todos, em trabalhar para o bem e pela salvação de todos? Como é que podemos aplicar isso na nossa vida e na nossa realidade? Ora, nós hoje somos uns agraciados porque a organização que nós temos, a organização da Igreja e a organização social da vida, quer politicamente, quer através da ação da Igreja, nós temos uma série de organizações que ajudam o próximo e que ajudam o próximo a ultrapassar vicissitudes como a alimentação, como o vestuário, como muitas vezes a habitação. Mas aqui torna-se diferente. Aqui é a nossa hospitalidade pessoal. O que é que o nosso coração tem de amor ao nosso próximo que possa ajudar o nosso próximo a vencer estas atrocidades da vida e, essencialmente, uma situação, a hospitalidade, para ensinarmos os outros a reconhecer o nosso Criador, o Criador de cada um de nós. Muitas vezes nós temos à nossa volta vizinhos, temos colegas de trabalho, temos colegas de escola, temos colegas até do desporto, disto e daquilo, que muitas vezes nós temos vergonha de transmitir o conhecimento que nós temos de um Deus que nos ama e que é real nas nossas vidas, e nós muitas vezes temos receio de transmitir esse mesmo Deus aos outros. E aqui essa hospitalidade é exatamente isso, é nós não termos esse receio, irmos e transmitirmos este amor que Deus tem, porque depois o Espírito Santo trabalhará em cada um. Mas nós temos que ser quase como a gasolina que acende o isqueiro para que haja luz. E, portanto, nós temos que ter aqui uma atitude de amor ao nosso próximo, seja ele quem for. Seja aquele, às vezes a gente diz, aquele não gosto muito porque é carrancudo, porque é uma pessoa com um mau aspecto, ou isto ou aquilo. Nós temos que abrir a nossa ação a toda a gente. Nós não podemos ser juízes. Nós não podemos ser, nós não podemos coordenar a nossa vida por aquilo, pelo aspecto ou pela aparência. Não pode ser assim. Nós temos que amar como Deus amou. Deus ama-nos a todos. Por isso é que o sol e a chuva é para todos, é só para alguns. Portanto, nós temos que ter esse conceito. E esse conceito deve ser abrangente em todos os sentidos. Eu costumo dizer que e digo isto com propriedade no conhecimento que tenho. Aqui há uns anos atrás, ou aqui há uns séculos atrás, havia portanto, uma separação das pessoas porque eram as culturas, era a raça, eram as etnias. Hoje não há raças nem etnias. Hoje há servos, portanto há, como é que eu ia dizer, há pessoas bem formadas e pessoas mal formadas. Nós hoje já temos um conceito universal da humanidade completamente diferente. Hoje estamos totalmente cientes de que, independentemente de sermos mais claros ou mais escuros, somos seres humanos. Portanto, aqui já não há o contexto da raça, porque nós já, hoje é real, a quantidade de brancos é menor do que a quantidade de mestiços, ou seja, mestiço eu digo que é aquele que é de uma raça conjugada com outra. Hoje a raça pura praticamente não existe. Portanto, nenhum de nós já é branco puro, ou negro puro, ou vermelho puro, ou amarelo puro. Hoje há um conjunto por causa do relacionamento que o ser humano tem uns com os outros, e nós hoje, o mestiço, ou seja, o filho de um e do outro, já é a maioria. E, portanto, nós temos que classificar-nos como, e eu costumo dizer isto, civilizados e não civilizados. Os civilizados são aqueles que têm culturalmente e respeito uns pelos outros. Os incivilizados são aqueles que se tornam selvagens. E nós encontramos hoje os selvagens, quer numa raça, quer noutra, quer num continente, quer noutro. Hoje há situações de pessoas incivilizadas a norte da Europa, a sul,
há a oeste e nós vemos isto nos comportamentos que estamos a ver agora das guerras. A guerra está a revelar gente incivilizada, gente que não ama, gente que não perdoa, gente que não tem sentimentos. Portanto, isto eu considero esse tipo de gente incivilizado. Portanto, a civilização parece que não chegou, parece que se mata como os animais na selva matam, não é? Por se pensar Aliás, diferente. ainda pior, porque os animais na selva só matam quando têm fome. E aqui aquilo que a gente está a ver em Israel e que estamos a ver na Ucrânia é mata-se por qualquer coisa, portanto, não faz sentido. E, portanto, o amor que nós devemos ter deve ser um amor sem reservas. E nós já não temos essa diferença de cultural, nem temos essa diferença racial. Hoje somos todos irmãos e somos todos próximos uns dos outros. Tanto que nas nossas comunidades, a nossa comunidade tão abrangente em todas as Multicultural. raças, multicultural, portanto, nós não temos já esta diferenciação que havia aqui há uns séculos atrás. Nós hoje temos casamentos com uma naturalidade tão grande de pessoas do norte da Europa, com pessoas do sul da África, pessoas do Oriente, com pessoas do Ocidente. Há uma situação extremamente normal. E, portanto, nessa situação, a hospitalidade até devia ser uma realidade muito mais profunda. A união dos povos devia ser muito mais profunda, muito mais estável. E Deus apela que isso assim seja. E quando ele diz ide e pregai a todo o mundo, é porque todo o mundo hoje é quase um mundo só, não é? É quase, portanto, hoje, nós antigamente, ainda ontem estava a pensar nisto, quando houve o problema das línguas na Torre de Babel, hoje praticamente todo o mundo fala uma língua. Quem é que não fala hoje inglês? Praticamente todo o mundo fala inglês. Portanto, a unificação da língua também já está quase ultrapassada. Portanto, hoje nós temos facilidade de falar com o nosso próximo de uma maneira muito abrangente também, muito completa. Já não é como antigamente que uns falavam uma língua e o outro não percebia. Hoje praticamente toda a gente percebe a língua uns dos outros. E, portanto, esta questão do amor, esta questão da transmissão, do respeito uns pelos outros e transmitirmos aos outros que há um Deus soberano, é de uma facilidade tremenda. E, portanto, nós temos um caminho muito amplo e muito aberto a poder transmitir a vontade de Deus e sermos missionários como Deus pretende que nós sejamos. Obrigado, irmão Bessa. E de acrescentar que o Deus que temos é um Deus que, quando olha para a humanidade, e falava muito bem o irmão Bessa, Deus não vê cores, Deus não vê certificados, Deus não vê nossos diplomas, Deus não vê o licenciado, o mestre, o doutor, Deus não vê o gestor financeiro, Deus não vê o professor, Deus não vê o engenheiro, Deus vê seres humanos que necessitam da graça remidora de Cristo. E o que Deus faz é estender sua graça diariamente para que nos arrependamos e nos convertamos dos nossos maus caminhos. É esse mesmo espírito que houve no coração de Abraão. Abraão olhou para Sodoma, que era uma terra que tinha uma fama de promiscuidade elevada, Sodoma e Gomorra. Era uma zona muito perigosa, mas Abraão olhou para aquela zona com o mesmo olhar de Deus. Abraão olhou para aquela zona como uma zona onde haviam seres humanos que precisavam da graça remidora de Cristo. E a lição nos convida a encarnarmos essa mesma forma de ver as coisas, a olharmos para as pessoas, porque nós, por vezes, nos comportamos como se fôssemos juízes. Pensamos que porque vamos à igreja, pensamos que porque somos adventistas do sétimo dia, somos melhor que os outros. Achamos que somos os detentores da verdade absoluta. Achamos que não existe chance para as outras pessoas que estão do outro lado. Mas a lição dessa semana, ela nos convida a entendermos que todos os seres humanos precisam ser olhados como aqueles que precisam da graça remidora de Cristo. E Deus quer nos usar como sua mão, se estendendo para alcançar essas pessoas. Paulo diz algo que é importante, que é Deus nos deu o ministério da reconciliação.
O Deus que reconciliou o mundo consigo mesmo, ele nos deu o ministério da reconciliação para que nós ajudemos outras pessoas a se reconciliarem com ele. Então, a vontade de Deus é que cada vez que eu me encontro com uma pessoa, essa pessoa esteja tendo um encontro real com Cristo. Exatamente. E há um exemplo, quando nós vemos as histórias que chegam até nós, uma das coisas mais bonitas que nós temos na vida e exemplo de Jesus foi quando Jesus encontra uma prostituta e tem uma conversa com ela como se fosse um ser normal, sem pecado. E quando a prostituta lhe põe em destaque tudo aquilo que ela era, e Jesus diz-lhe, mas tu tens vários maridos. E ela confessa realmente a situação e vê que está a falar e diz, tu és profeta. Ou seja, ela reconhece ali uma situação de fraqueza da sua própria vida, porque só um profeta é que poderia estar, entre aspas, a adivinhar o comportamento dela sem nunca ter cruzado com ela, não é? E Jesus foi ao coração daquela mulher e a única coisa que nós vemos de Jesus é dizer, vai e não peques mais. Portanto, os teus pecados são perdoados até aqui. E a partir de agora, vai e não peques mais. Portanto, não muda de vida. Não tens necessidade de continuar nesse caminho. E se precisares, estou cá eu para te ajudar. Portanto, Jesus diz exatamente isto, noutras palavras, mas diz isto. E ela vai e ela torna-se logo, a partir daquele momento, ela torna-se missionária. Porque ela vai ao encontro daquele e diz, hoje encontrei o Messias. Ou seja, ela própria assume logo com um enquadramento muito pequeno, uma conversa muito pequena ao pé de um poço de água, e esta conversa pequena transforma-a logo numa mulher que se convence da posição dela e passa logo ela a ser missionária. E uma missionária que o acompanhou depois para o resto da vida. Portanto, é uma situação que nós também devíamos ter o mesmo conceito. De levar aos outros, independentemente de serem pecadores ou não serem pecadores, se os pecados são muito grandes ou muito pequenos, não interessa, essas pessoas depois têm um caminho próprio. E nós devíamos ter o regozijo, porque ainda por cima temos uma situação que Deus nos diz. Na nossa coroa estarão essas estrelas. As estrelas das pessoas com que nós salvamos. Ora, não será muito mais consagrado para nós a nossa coroa estar cheia de estrelas, independentemente a gente não está aqui para ganhar estrelas, mas elas vão ser uma surpresa na nossa coroa. Então não será bonito termos uma coroa cheia de estrelas? Com certeza. É sinal de que a nossa ação foi meritória. E, portanto, eu quero ter uma ação meritória. Eu quero ter uma ação em que, logo à partida, na minha coroa, apareça as pessoas da família e depois os amigos. E, portanto, quanto mais amigos fizermos, mais possibilidades nós temos de ter pessoas salvas. Agora, há um problema. E o problema é muitas vezes nós temos amigos e temos vergonha de transmitir a quem é o nosso maior amigo. Ora, eu não tenho problemas de dizer ao João, olha, o meu grande amigo é o João, ou o António, ou o Alfredo. Até tenho problemas de dizer a uma pessoa do meu emprego porquê. Porque é que eu me acovardo? Porque é que às vezes há covardia nos nossos corações não demonstrarmos aos outros o amor genuíno que Deus nos tem, para que todos possamos estar na Canaã celestial, possamos estar salvos, porque é um privilégio nós salvarmos as outras pessoas, porque quanto mais nós pessoas salvarmos, mais agraciados nós vamos ter, porque Deus vai nos classificar que, como nós temos o exemplo daquele que teve os 5 talentos e o outro que teve os 3, e Deus deu outros 5 e deu outros 3, e condenou aquele que guardou o único talento que tem. Ora, se nós também tivermos vergonha e formos covardes em transmitir esta missão que nós temos de amar os outros também e levá-los a Cristo, nós provavelmente também vamos ser repreendidos. Ora, eu não quero ser repreendido, eu antes quero ser beneficiado com a graça de ter mais 3 ou mais 5 talentos em cima dados pelo Criador. Portanto, esse é será o meu alvo, atingir essa situação e não ser repreendido porque me escondi, porque me acovardei.
Abraão aceita a missão de Deus. É o que Abraão faz. Abraão aceita a missão de Deus e ele encarna a missão de Deus. Um aspecto importante a ser realçado na vida de Abraão é que Abraão, pela forma como ele encarnava a missão de Deus, pela forma como ele se relacionava com Deus, ele acabou influenciando o seu sobrinho Ló. Ele acabou influenciando o seu sobrinho Ló. Ló sentiu-se tão influenciado que quando vamos olhar para o capítulo 19 de Gênesis, vamos analisar o local em que Ló estava à porta da cidade. O comportamento exatamente igual que o comportamento de seu tio. E quando ele vê estrangeiros a entrar, a primeira coisa que ele faz é disponibiliza a sua casa como local para os estrangeiros poderem descansar e poderem lavar os pés, saciar a fome. O mesmo comportamento de Abraão é manifesto na vida de Ló. Ou seja, irmão, pensa, enquanto pais, enquanto adultos na igreja, enquanto pessoas que acabam sendo influenciadoras de outras, o quão importante é o tipo de influência que estamos a passar para a mais nova geração em relação ao cuidado com as coisas espirituais, com a missão de Deus, com o ministério que Deus deu a cada nós. O quão importante é essa influência que nós passamos. Exato. E há aqui um pormenor que eu gostava de tocar, que é o seguinte. Ló, para mim, perante a explicação e lendo o Espírito de Profecia, também, Ló estava consciente de que toda a população de Sodoma e Gomorra era promíscua. E ele, quando viu estes estrangeiros, ele tentou-se logo, a primeira coisa foi salvaguardar a parte física e a parte moral da situação, resguardando-os dentro do seu próprio lar, porque dentro do seu próprio lar não havia promiscuidade. E, portanto, ele próprio, Ló, como Abraão fez também atrás, também a primeira coisa que fez era, parece que eles já estavam estrategicamente ali naquele sítio para que quando vissem alguém, proteger essa pessoa de situações menos boas que podiam acontecer derivado à promiscuidade que havia naquela gente. E, portanto, nós temos de ter aqui esta imagem dentro do nosso coração também, que é, nós somos guardadores do nosso Deus. Nós somos, como é que se há de dizer? Mordomos. Eu queria dizer uma palavra mais consagrada do que mordomos. Nós não somos só mordomos, nós somos guardiões. Ou seja, sabendo que o mundo é um mundo de pecado, um mundo de tragédia, nós também temos que ter esta consciência, protegendo aqueles que estão ao nosso lado, consciencializando-os que há um poder das trevas que é muito forte e que nos destrói. E, portanto, nós temos que dizer ao nosso amigo, ao nosso companheiro de trabalho, ao nosso aluno, ao nosso vizinho, que o poder do mal é real e que há um Deus protetor, há um Deus que nos salva desse poder. E, portanto, devemos dar a conhecer esse Deus, essa proteção. E depois o Espírito Santo fará o trabalho. O Espírito Santo é que fará depois o trabalho normal. Não somos nós que convencemos ninguém do pecado. O Espírito Santo convence-nos do pecado e vai convencer essas pessoas. Por isso é que é dito na nossa lição que nós devemos ser transmissores, como foi Abraão e como foi Ló, devemos estar no sítio certo para poder ter a posição, através dessa posição nós podemos ter o alcance do nosso próximo e transmitirmos ao nosso próximo essa proteção e também temos condições de proteger esse nosso próximo, salvaguardando quer através das palavras, quer através de o colocarmos no nosso ambiente, e aqui Ló abriu a porta, e depois nós vemos que a ação depois dinamizante da proteção até foi mais dos anjos que estavam dentro, porque Ló foi para fora, e ao estar fora ficou desprotegido. E se não são os anjos a puxá-lo para dentro de casa, ele estava numa situação complicada. Portanto, deixar depois Deus atuar é o importante. Deixar Deus atuar na nossa vida. Porque Deus é mais poderoso do que nós. E como mais poderoso do que nós, Ele sabe como é que nos vai proteger. Agora, a ação, a primeira ação
devemos ser nós, porque nós devemos ser essa missão, ter essa missão de chegar aos outros e despertar nos outros o conhecimento de Deus e que existe um Deus que os ama, existe um Deus que protege, um Deus que é real. E a nossa vida deve ser esse exemplo. E aqui, a ação de exemplo, nós vemos em Abraão e vemos também um pouco em Ló. Mais em Abraão do que em Ló. Mas também vemos muito essa ação em Ló. Porque Ló, inclusive, teve uma situação, para nós humanos, é um bocado chegar quase a um ponto, dar as próprias filhas para em benefício das pessoas que ele tinha, que estava a proteger. Portanto, é uma situação que nós provavelmente não temos essa capacidade. E Ló teve essa capacidade. Portanto, daí ele ter sido salvo. E daí Deus o ter protegido também depois na questão do caminho. Porque nós depois vemos no fim da história que Sodoma e Gomorra só foram destruídas no momento em que ele chegou à tal cidade mais pequena, e a partir daí é que houve a ação de Deus. Deus esperou que Ló chegasse àquele sítio. E, portanto, aqui temos uma ação em que nós vemos Deus a trabalhar em conjunto com o homem. Porquê? Porque Ló também esteve nós, quando vemos a história de Ló, nós vemos também Ló a dirigir-se diretamente e a ter diretamente uma união com aqueles dois anjos que estavam com ele. Portanto, nós devemos ter também essa condição. Deus deve ser o nosso amigo, deve ser o nosso companheiro em todas as situações, e nós devemos ter um diálogo constante com o nosso Deus, como teve Abraão e como teve Ló. Já em tom de conclusão da minha parte, porque a lição é vasta, há muito a ser estudado, e o convite permanente é este, que os nossos irmãos acompanhem o estudo da lição. Vamos fazer o estudo no decorrer da semana de forma individual, porque a palavra de Deus é como uma mina de tesouros, e Deus tem tesouros inestimáveis para nos revelar. Precisamos estudar. Mas já em tom de conclusão da minha parte, para depois dar ao meu irmão Bessa e também fazer a conclusão de sua parte, gostava de levar o pensamento dos irmãos ao seguinte: Ló olhou para pessoas que ficariam em uma posição de vulnerabilidade na sociedade onde se encontrava e colocou-se ao dispor para ajudar essas pessoas, perigando o seu próprio bem-estar. E a minha questão, se calhar, coloca-se para situações iguais. Parece que é muito mais fácil nos disponibilizarmos a ajudarmos as outras pessoas quando isso não periga o nosso bem-estar. Somos tão politicamente corretos que nós já estabelecemos um limite. Eu estou disposto a ajudar as pessoas numa situação de vulnerabilidade, desde que isso não me comprometa. Seja no meu trabalho, seja na minha vida pessoal, seja na minha vida financeira. Ou seja, desde que eu não tenha que pagar um determinado preço, estou disposto a ajudar. Será que essa tem sido a posição correta? E é nisso que devemos pensar. Olhemos a coragem de Ló. Colocou-se em uma posição. Não estamos a dizer que devemos todos nos colocar nessa posição, mas o que estamos convidando é que entendamos que Deus, para salvar o homem, Deus colocou a vida na cruz. Então, por vezes, nós precisamos deixar de pensar no nosso umbigo. E isso não é para outras pessoas, é para nós na nossa igreja. Quantas pessoas vulneráveis nós temos na nossa igreja, com as quais nós nem sequer conversamos? Nem sequer estendemos a mão. No final de sábado, cada um por si, Deus para todos, entrou e nos arrumamos em grupinhos, porque já nos conhecemos, e as visitas, por vezes, não têm nem sequer um boa tarde conseguimos dar. Ou seja, o desafio da lição é nos tirar da nossa zona de conforto. Esse é o propósito do desafio da lição, tirar-nos da nossa zona de conforto e levar-nos a fazermos algo diferente em prol das pessoas. E se calhar para nós, nesse sábado, o desafio seja deixarmos de simplesmente cumprimentarmos as pessoas que já conhecemos e procurar conhecer outras pessoas. Procurar descobrir como podemos ser úteis para a igreja a nível geral. Lembremos,
que a ida para o céu, pese embora vamos entrar no céu sozinhos, queria eu dizer, mas a caminhada é conjunta. E é interesse de Deus que nós trabalhemos um pelos outros, porque nos amando uns aos outros, o mundo verá e crerá que o Deus que servimos é Cristo Jesus, o Salvador do mundo. Irmão Bessa, tem a palavra. João, depois daquilo que disseste, as minhas palavras são copiativas, ou seja, exatamente o teu pensamento. É amar os outros como nós gostaríamos de ser amados se estivéssemos numa situação também de carência. E que nós consigamos, através da inteligência que Deus nos dá, da sabedoria que Deus nos dá, nós consigamos perceber nos outros as dificuldades que existem e entender que os outros têm tanto o direito de ser salvos como nós. Nós não somos, por facto de sermos adventistas ou por facto de irmos a uma igreja todas as semanas, não somos diferentes, nós somos iguais. E como iguais, nós precisamos de ir ao encontro dos outros para que quanto mais iguais houver, Deus também seja louvado e honrado pela quantidade de pessoas conversas, pessoas convertidas. É fácil falarmos em missão, é muito difícil atuar como missionários. Missionário é aquele que ama, mas ama sem reservas. E é aquele que vai ao encontro de todos aqueles que necessitam de algo. Há uns que necessitam de um apoio, de uma simples palmadinha nas costas. Há outros que necessitam de um apoio mais profundo. Nós temos que ter a consciência, e nessa consciência que nós devemos ter, temos que pedir a Deus sabedoria e entendimento para percebermos qual é o caminho que nós temos que ter, quais são as palavras que nós devemos ter, quais são as pessoas que nós devemos ter. Eu há dias tive um exemplo de uma pessoa completamente embriagada, mas completamente embriagada. E eu dizia, como é que este homem vai receber Deus? Como é que este homem pode pensar numa questão divina? Passado 2 dias, aquele homem estava sóbrio. E a carência daquele homem era exatamente Deus. Ele embriagava-se porque ele andava numa rebeldia, numa situação, bebia porque achava que Deus não existia, que Deus era contra ele. E quando lhe for dito que Deus o amava tanto e que Deus ficava triste cada vez que ele apanhava uma bebedeira, só essa palavra foi o simples para ele começar a não beber. Só uma simples palavra a dizer: Deus fica triste porque estás a beber. Deus não está satisfeito porque estás a beber e estás-te a perder. Porque ao beberes, tu fazes asneiras. E Deus não gosta das asneiras. Deus gostava que tu estivesses sóbrio para te falar a ti ao teu coração, para tu entenderes. E sóbrio, tu não consegues ouvir ninguém. E este homem começou a deixar de beber, porque ele achava que Deus não o ouvia de maneira nenhuma. E hoje é um cristão. Bastou uma palavra, bastou uma simples conjugação de palavras para ele entender um amor que existe, que Deus quer, mas que ele era rebelde. E quantas vezes nós próprios somos rebeldes assim? Fazemos asneiras atrás das asneiras porque não estamos a ver realmente o amor de Deus. E quando nós somos testemunhas, quando nós temos esta missão, temos que pedir a Deus para que Deus realmente nos encaminhe, porque a oração intercessória vale muito e tem muito poder. E nós temos que ter esta capacidade de pedir, inclusive, a Deus que nos dê capacidades para falarmos a palavra certa no momento certo, com a pessoa que está carente, com a pessoa que, no fundo, até ama a Deus, simplesmente, muitas vezes, de uma maneira errada, e faz coisas de maneira errada. Mas quando ganha a consciência, depois o Espírito Santo trabalha. O Espírito Santo depois vai trabalhar nessa pessoa e vai levar essa pessoa a bom caminho. E nós temos que ser simplesmente o sal ou a luz para alumiar, para conduzir e para temperar. O resto é Deus que faz. Amém. E como escreve João, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Essa estudo da lição seja para nós uma oração à vontade de Deus e pedimos que, por favor, continue estudando, mantenha focado e lembra, o céu é para todos e a missão que Deus nos dá é sermos missionários, trabalhando em prol daqueles que estão em nossa casa, como aqueles que estão fora de nossa casa. Seja para nós uma
Coração e a vontade de Deus. Amém. Amém. E que Deus, assim como alguém nos deu a nós o conhecimento, que nós levemos o mesmo conhecimento aos outros. Amém. Porque nós não nascemos cristãos. Houve alguém que ensinou aos nossos pais ou ensinou-nos a nós diretamente. E nós devemos estar gratos por isso. E devemos fazer isso também em relação a todos os demais. Que Deus nos abençoe, que as nossas famílias também possam ser abençoadas e todos nós possamos um dia estar com Deus nos céus em companhia eterna. Amém. Amém.